Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, ok? Vá, se inscreva aí no canal aí, por favor, se tá chegando agora. Inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe, divulgue o canal, faça aí o que você puder. E se você quiser ser um parceiro financiador deste canal, é Robson robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, ok? E você ajuda financeiramente quanto e como você puder, tá? Certo? É, uma, já recomendei às pessoas que queiram entender da gnose, adquiram um livro, ok? Da editora Madras. Num dos vídeos meus aí tem, eu fixei lá no comentário o endereço direto já, o link vai direto para o livro, tá? Pré-lançamento, Biblioteca de Nag Hammadi, tá? Inclusive eles têm Zap também, tá? Então você pode falar com eles pelo Zap. A editora também, chamada Garbalux, também está lá a indicação de 3 livros, ok? E eles também têm Zap. Então é só você abrir lá na página, no seu telefone, e você vai, clica lá no símbolo lá do Zap e vai para lá, tá? E lá você pode aproveitar para divulgar e dizer, olha, o canal que está recomendando os livros é o canal O Gnóstico, tá? Então, que a gente aqui fica fazendo merchandising sem, não recebe nada, né? Que às vezes tem editoras bacanas que mandam um livro para a gente fazer uma divulgação e a gente fazer né, aquele conhecimento prévio do livro, ok? Bem, dado essas informações, agradecer a todos aqueles que mais uma vez vêm e dizem assim, poxa, muito obrigado por você prestar informações para a gente. Até vi um comentário agora em que a pessoa disse, eu e o meu marido assistimos seus vídeos e a gente aprende muita coisa, tá? Que esse é o nosso desejo, gente, tá? Esse é o nosso desejo. Muita gente não, uma ou duas pessoas, tira os textos. Mas, pera lá, eu vou tirar os textos e vou ficar aqui falando. Parece assim é, olha, porque isso, que aquilo, porque tem canal por aí que gosta de fazer isso. 2 horas, o cara sentado na frente de uma, de uma câmera e metendo ficha e dane-se o resto, né? Certo? Tudo bem. Eu vou apagar aqui alguma coisa aqui, tá? Já para encaminhar aqui uma ideia, né, para vocês. Pessoal, os gnósticos nasceram, tá, dentro de uma realidade, de uma visão contextual, tá? Então, portanto, para entender a gnose, sim, precisa entender todo o contexto ali daquela região. Os gnósticos, na sua grande maioria, eram de origem helenista, tá? Eram de origem helenista. O que são os, os helenistas? Tá? Era porque existiam os judeus de língua grega e os judeus de língua hebraica. Isso, no início da igreja, deu um certo conflito. Ok?
Então, quem não era judeu era chamado de gentil, tá? Pagão, ou era que queria denotar povos bárbaros que ainda não tinham conhecimento do cristianismo, mas que tinham suas próprias religiões, ok? Então você só entende o gnosticismo dentro desse bloco visionário, né? Você tem que entender que eles refletiram uma ideia cosmológica existente na época, tá? E eles foram muito até à frente, porque se você vê o que os sofitas, como eles descreveu a cosmologia, você vai entender. Você também vai perceber que eles tinham uma visão de universo, né, que dava uma noção não dessa cosmologia que nós temos hoje, né? E nem tampouco eles eram geocêntricos, tá? É bom que se diga. Inclusive, optando por uma visão ali de Ptolomeu e Aristóteles, que, tá, mais ou menos estavam na mesma posição sobre a visão de como era o universo. É claro, os judeus, assim como os mesopotâmicos, assírios, acadianos, egípcios, né, e até os próprios sumérios, tinham uma visão própria sobre, tá, o universo, né? Mas na sua grande maioria era exatamente algo que é muito difícil você refutar. Era a ideia. Você pode dizer, bem, mas hoje em dia a gente não pode mais concordar com isso porque a visão está errada. Bem, aí é outra discussão, tá? Mas eles tinham uma visão, particularmente, de que a Terra, tá, ela tinha uma extensão, tá? Ela tinha fundamentos, ok? E ela estava ali numa região, né? Mais ou menos isso, ok? Então, eles tinham uma visão, claro, que aqui tinha as águas, né? Os mares, né? Mas aqui também tinha os continentes, né? Certo? Claro que em ângulo visto assim, ok? É uma coisa. Se você tivesse noção de olhar de cima, você veria ela de outra forma. Claro que ela não redonda, parece uma pizza, seria um pouco meio que absurdo, tá? Ainda que aqui eu esteja tentando manter esse padrão, tá? Então, é muito difícil alguém. Não, e eu não estou dizendo para você ser terraplanista, não. Nem tô falando de como eram os padrões daquela época. Ah, eu acredito no que a NASA fala. Tudo bem, entendeu? Cada um acredita no que quer, né? Certo? Então lá, certo? Então, há um momento em que eles dizem que o ser que criou fez algo chamado raquia. Mas por que ele fez essa raquia aqui? Tá? Certo? Ok? Então, e que essa raquia estava aqui o Sol, tá?
e estava aqui a nossa querida Lua, ok? Certo? É. Aí você vai dizer, bem, hum, mas aí cadê os anéis que os ofitas falam, né, sobre isso? Tá. Então você vai pegar determinados aspectos. Então nós vamos fazer esse parâmetro aqui, ok? Porque a raquia ela é maior do que supostamente a gente está acostumado a falar, tá? Até os próprios terraplanistas acham que erram quando eles tentam fechar uma ideia, né, aqui, certo? Ok? Eu vou puxar mais aqui, certo? Para mostrar a vocês o seguinte, porque aí vem a ideia, né, da... E aí, claro, já estou aqui desenvolvendo uma ideia para tentar mostrar para vocês o que é que, como eles viam, porque, veja, eles não, é claro que se você pega bem aqui, ó, eu vou mostrar aqui para vocês, se bem que a coisa foi-se embora daqui, é um negócio, as fotos sumiram daqui, as imagens, né? Ah, coisa terrível, esse povo é terrível. A gente deixa o computador, gente, eu não sei o que é que acontece. Acho que, tá, vamos lá. Eu nem vou procurar a imagem porque eu creio que eu devo ter por aqui alguma coisa. Então eu vou mostrar o que eu tenho, ok? Então aqui, por exemplo, ó, você já vê que essa aqui era a visão dos ofitas. Então isso aqui é como se fosse uma concha. Se você fosse colocar ela é como uma concha, ok? Certo? É uma concha, tá? Mas eles tinham uma noção muito clara. Claro, aqui o Leviatã está aqui e bem aqui tinha, tá? E eles tinham uma concepção, e aí eu vou já pegar aqui, certo? De que aqui tinha uma região muito aqui abaixo que se chamava o Sheol, que eu já falei o que é, tá? E aqui tinha uma, uma serpente, tá? Uma serpente, uma espécie de serpente, tá? Que era o Leviatã, Sheol. Aí para cá já era, né, uma espécie de submundo, etc. Tá? Então, se você observar, né, bem isso que eu estou fazendo aqui, você vai dizer assim, poxa, eu pensei que os gnósticos eram globalistas. Não, os gnósticos eles estavam dentro de uma visão. Até porque, para você entender a cosmologia gnóstica, né, essa visão cosmogônica aqui, certo? Para você entender isso aqui, você tem que entender o que era aqueles, como era aqueles, no que eles acreditavam, porque senão você vai ficar voando, entendeu? Você vai ficar voando, tá? Então, preste atenção no que eu vou mostrar agora aqui para vocês, tá? Certo? Muito bem. Vou tirar aqui um instantinho. Olha aqui. Eu vou, eu vou aqui e olha aqui. No livro de Jó, que é um dos, segundo alguns, tá? Segundo alguns, eu vou baixar aqui. Segundo alguns, é um dos livros
mais antigos, ele diz o seguinte, em Jó 26:7 ele diz, ele estende, tá? Aí, Zafon, estende, Zafon, é a palavra, sobre o caos, olha aqui a palavra caos e vazio, que em hebraico é terron, tá? Certo? Ele suspende a terra sobre o nada, blima, ok? Preste bem atenção. O que era, eu já falei aqui, vou falar de novo, aonde é que Sofia caiu? Ela caiu no caos, no vazio. Correto? Certo? Então, quando a gente fala aqui sobre a Sofia, a queda de Sofia, aonde é que ela cai? Tudo bem, vamos lá. Alguém pode estar chegando novo agora, vai dizer, eu não sei aonde é que a Sofia cai, tá? No mundo cosmológico dele, a Sofia, ela sai de uma região chamada Pleroma, tá? E ao sair ela bate num limite, certo? Ao chocar-se aqui, ela se estilhaça, ok? E o que é esse limite, tá? É o caos, tá? Isso aqui que eu estou borrando tudo de preto aqui, gente, tá? É isso aqui, ok? É o caos. Por quê? A palavra kenoma, então anote aí, kenoma, vazio, terron, ok? Certo? Terron, caos, queriam dizer a mesmíssima coisa. Era um tipo de matéria que hoje pode ser chamada de matéria escura e energia escura. Você pode chamar isso aqui também de éter. Você pode chamar isso de akasha. Ok? Então, esta era a ideia que se tinha. Ok? Essa era a ideia que se tinha. Tá? Então, você imagina que o Jó está dizendo que a Terra está suspensa sobre o caos, sobre o vazio, sobre o kenoma, sobre o terron, sobre o caos. Preste atenção, tá? Eu vou voltar aqui para você entender, tá? Então, ele estende o que? A Terra sobre o caos, que é o mesmo vazio, e no hebraico é terron, ou terru baburru, né? Ele suspende a terra sobre o nada. O nada não é o nada sem nada, tá? Porque daí você olha os caras tirando foto da Terra, lá da Lua, e a Terra está ali girando no nada, não tem nada. Ela está no nada. Eu pergunto, existe alguma coisa onde não existe nada? Hã? Frequentemente é ensinado, diz aqui, ó, olha aqui o texto aqui, tá? Eu vou já sair desse texto, eu só estou dando uma introdução. Frequentemente é ensinado que este versículo ensina especialmente que a Terra está suspensa no espaço vazio, como a astronomia moderna descobriu, tá? Então, Jason Leslie escreve, Jó 26:7 afirma que Deus suspende a terra sobre o nada, algo bastante antinatural para os escritores antigos imaginarem. Na verdade, a terra flutua no espaço. Agora, temos fotos da Terra tiradas do espaço
que mostram flutuando no vazio cósmico, exatamente como a Bíblia ensina. E que é esse comentário aqui, ele está fazendo um comentário sobre esse texto aqui. Tá? Mais uma vez, ler esse texto no contexto do programa espacial moderno, aí é que está o X do problema. Tá? É uma má ideia, porque não tem nada, absolutamente nada. Jó não está falando, tá? Outra confusão que as pessoas fazem, pessoal, para você entender o contexto gnóstico. Uma coisa é você dizer que a coisa é esférica. Uma esfera é uma esfera. Agora, dizer que algo é redondo não significa que algo é esférico. Um prato é redondo, mas não esférico. Essa cuia aqui, tá? Aqui paraense, isso aqui não presta mais, né? Mas as boas, é onde você toma o tacacá, se você olhar assim, é uma esfera. Não, ela é redonda. Tá? Ela é redonda. Por sinal, eu cresci acreditando, não sei se você, deixe seu comentário aí para mim. Eu nasci acreditando que a gente morava aqui dentro da Terra. Aqui. E que, portanto, para mim era impossível acreditar que um foguete saía aqui. Como era que ele furava a Terra para sair fora? Eu acreditava nisso aqui antes, quando eu era criança. Eu não acreditava que a gente morasse na superfície redonda da cosmologia moderna. Porque para os gnósticos, tá? Isso aqui é uma concha, né? Tá? Então era assim que eles imaginavam, os ofitas, a Terra aqui, né? E ao redor dela várias esferas, aonde eram as esferas dos arcontes, correto? Tá? Então, querer pegar um texto de 1000 anos e tentar querer puxar este mesmo texto para falar de uma cosmologia atual, isso é aberrante, gente. Eu faço aqui no canal porque eu sei que tem gente aqui que é globalista, então, paciência, né? A gente tem que também entender o lado das pessoas. Mas, se você olhar todas as cosmologias antigas, e vocês me perdoem, mesmo a de Aristóteles e de Ptolomeu, mesmo quando eles falavam sobre uma Terra supostamente esférica, a Terra era estacionária, parada, não estava girando coisíssima nenhuma, porcaria nenhuma. Tá? Então, quando a Sofia cai nesse coisa, que ela, certo? Ela está ali, ela gera as primeiras substâncias no meio ela cria uma substância, os primeiros tijolos da matéria. Por quê? Porque o impacto aqui da energia da Sofia com o quenoma, com o vazio, com o terron, com o caos vazio aqui, pessoal, não deve ser entendido como algo vazio, uma cuia vazia, não tem nada aqui. Porque isso em física não existe. Não existe nada vazio. Não existe espaço vazio. Tá? Então, quando ela cai ali no caos, no terron, certo? Ela cria o substrato. Tá? Então, quando o Demiurgo cria, ele não criou um universo, né? Que aí a gente vai... Eu não quero entrar em polêmica, mas ele não criou um universo, ele criou um sistema fechado chamado Sistema Terra. Isso é o universo todo, gente. Não tem
universo de 10 bilhões, 15 bilhões, não sei quantos bilhões de temas. Ah, mas o James Webb, pelo amor de Deus, você quer ser um desperto, cara. E você está acreditando num sistema? Ah, pelo amor de Deus, você sai da religião de engano e vai para a mão da NASA? E vai para a mão dos governos e acreditar nessa porcaria? Ah, então, pelo amor de Deus, vá rever seus conceitos de desperto. Porque você não é desperto coisíssima nenhuma. Tá? Sair de religião e acreditar na pseudociência é a mesma, desculpa, a mesma zerda que você está fazendo com a sua vida. Tá? Eu acho engraçado que eu sou desperto, mas não quero questionar nada. Tá? Então eu vou voltar aqui, porque é muito interessante o que ele vai dizer aqui. Tá? Nos versículos seguintes desta passagem, lemos que sobre Deus inscrevendo o horizonte da terra na superfície das águas primordiais e das colunas da terra. Está bem aqui as colunas da terra, ó. Certo? Imediatamente antes do texto fala sobre o submundo. Está aqui o submundo, bem aqui, que é o Sheol, o Hades e, em alguns casos, né, tá? Fala sobre o submundo. No versículo imediatamente seguinte, lemos sobre Deus derrotando o mar, Ian, tá? Cortando o dragão Raabe em pedaços. Esses temas implicam que devemos interpretar este versículo à luz da antiga cosmologia do Oriente Próximo que temos vindo a traçar. Né? Você notará que a primeira linha do versículo refere-se a Deus estendendo Zafon. Né? Em hebraico, Zafon poderia referir-se a uma montanha cósmica. Tá? Até hoje ainda se acredita, né, que existe uma montanha, ok? Uma espécie de montanha que está no centro da Terra e que mantém essa ligação, né, diríamos aqui, né, ok? Certo? Muita gente, inclusive, fala, né, que né, essa região é a região onde isso aqui, na verdade, seria chamada da torus da Terra, né? São campos de energia, películas, né? Ou esferas que são energéticas, ok? Então, quando você não entende isso, o que acontece? Bem, acontece que as pessoas começam a fazer uma interpretação baseado na cosmologia moderna sobre a criação, né? Ok? Então, tenham assim, um certo cuidado sobre isso. Tá? Correto? Agora bem, agora nós vamos voltar aqui. Eu vou, a partir dessa perspectiva aqui, ó, né? Onde se dizia frequentemente Deus habita, ou poderia referir-se ao céu do norte. Como estamos lidando com poesia, parece razoável suspeitar que ambos os significados estão em jogo. No caso do primeiro significado, Tohu, sobre o qual se estende as montanhas de Deus, parece referir-se às águas subterrâneas, tá? Mencionadas no versículo 5. Então, por quê? Porque se acreditava que a terra estava dentro da água. Tá? Eu estou dizendo que é isso? Não, eu estou falando sobre, dando para você uma visão, meu querido. Ok? Então, o próprio Novo Testamento vai dizer, Deus, tá? Vai dizer lá, a terra foi tirada da água e na água subsiste.
Novo Testamento. Mas qual era a visão que eles tinham? Claro que era a visão do Oriente Próximo, pessoal. Então eles acreditavam que a terra estava sobre a água, tá? E que por aqui tudo tinha água. Então que no momento em que o demiurgo cria isto aqui, ele sopra como se fosse um balão e cria a raquia para não permitir que o quenoma, o vazio, o terron, o caos, o éter, invadisse essa dimensão. Tá? E ele cria, então, o quê? Uma prisão. Isso aqui, pessoal, é uma prisão. Não é outra coisa senão uma prisão. Pronto. E era assim que se acreditava em todo o Oriente. Isso só veio mudar muito tempo depois. Depois entrou Ptolomeu, Aristóteles, e fizeram o que durou 1600 anos, a visão cosmológica deles. Entendeu? Então, é preciso ter muito cuidado, porque quando você pega uma visão diferente, você corre o risco de muitas vezes jogar por terra muita coisa interessante. Tá? Eu vou bem aqui para mostrar outra coisa para vocês. Tá? Olha só, aqui eu vou usar aqui também. Tá? Então aqui, ó, eu vou só sublinhar isso aqui, ó. Gnose e gnosticismo ainda são termos bastante misteriosos, embora nas últimas décadas a palavra tenha sido cada vez mais encontrada no vocabulário da sociedade contemporânea. Gnose deriva do grego e conota conhecimento ou ato de conhecer. Na primeira edição, às vezes, é confundido com outro termo mais comum, da mesma raiz, no sentido oposto, agnóstico, literalmente não saber, não conhecer. Um conhecedor de nada, ok? A língua grega diferencia entre conhecimento racional, proporcional e a forma distinta de conhecimento obtido não pela razão, mas pela experiência. Tá? A percepção pessoal. Este último conhecimento adquirido pela experiência, por uma centelha interior de compreensão que constitui a gnose. Então, a gnose, pessoal, só conhece quem não é por estudo, porque você pode ter o livro, mas você vai abrir o livro, eu vou ler aqui e não vou entender nada. Porque a gnose, ela é um conhecimento interior, tá? Diferente do conhecimento intelectual. Gente, é aqui que está a beleza da gnose. A gnose é um conhecimento intuitivo, experiencial. É por isso que ela desperta a percepção espiritual, ela amplia a consciência. Não adianta o camarada ter 10 mil livros sobre gnose e ele continuar pensando a mesma zérida que ele pensa o tempo todo. O que isso resultou? Quantas pessoas botam Bíblia debaixo do baixo e andam por cima para baixo, falando da Bíblia, discutindo com os outros na rua, falando um monte de asneira, e você olhar depois a vida do cara pessoal, não tem nada. É uma vida vazia, é uma vida do nada, é uma vida que não tem sentido nenhum. Às vezes ele é pior. Na igreja ele é um santo, na casa ele é um capeta, ele é um fute. Fute é o nosso modo de falar do capiroto. Né? Então, isso não é Então, adquirir livro serve para mim à medida que eu vou me despertando e acordando para as realidades que estão por aí.
Porque do contrário eu estarei aprisionado numa mentira. Tá? Então tem muitas pessoas. Ah, mas eu não acredito nesse tipo de terra. Bem, eu não estou aqui para discutir sua crença. Não. Você acredita se a Terra. Se você quer acreditar que a Terra está girando e viajando e rodando ao redor do Sol e um monte de coisa, eu acredito. Mas deixa eu dizer para você: desperto você não é completamente, meu querido. Porque você negar a religião e ficar na boca da pseudociência, você não fez muita coisa, não. Tá? Certo? Então, precisamos ter cuidado. No primeiro século da era cristã, o termo gnóstico começou a ser usado para denotar um segmento proeminente, mesmo que um tanto heterodoxo, da diversificada nova comunidade cristã. Ah, entre estes primeiros seguidores de Cristo, parece que um grupo de elite se destacou da família maior da igreja, alegando não apenas uma crença em Cristo na sua mensagem, mas um testemunho especial ou experiência reveladora do divino. Foi esta experiência, esta gnose, que assim afirmavam estes gnósticos, separou o verdadeiro seguidor de Cristo de seus companheiros. Stefan Rohler explica que antes cristãos gnósticos tinham uma convicção de que o conhecimento direto, pessoal e absoluto da verdade autênticas da existência é acessível aos seres humanos e, além disso, que a obtenção de tal conhecimento deve sempre constituir a realização suprema da vida humana. Ok? Certo? Muito bem. Estou dando só uma introdução. E aí, eu quero passar bem aqui, eu vou passar rápido, tá? Para que nós possamos ver várias coisas aqui, tá? Deixa eu ver aqui, eu vou ver aqui a hipótese dos arcontes. E eu quero mostrar aqui para vocês como é que o documento, a hipótese dos arcontes, fala sobre né, a origem das coisas, né? Okay? Aqui são vários documentos de Nag Hammadi, mas eu quero um específico, por isso eu estou passando ligeiro. Não vai ficar tonto aí se você sofre de labirintite. Né? Tá? Então, bora ver aqui. Estamos nos aproximando aqui, porque se a gente passar aqui muito rápido... Né? Aí, tratado tripartite. Aí aqui ele vai falar sobre a igreja, o pai, o filho, aqui explica tudo. A visão é aeônica, tá? Tem muita coisa boa, gente. Tá? Eu espero que muita gente que compre os materiais leia, entendeu? Aproveite para despertar, né, e conhecer, porque não adianta comprar uma coisa e deixar lá guardada. Né? Então tem que ler mesmo, se dedicar. O processo é esse. Bem, eu estou aqui e ainda não consegui encontrar. Aí vem Apócrifo de João, que eu já mostrei aqui para vocês o livro, que é lá da editora Garbalux, que vocês vão lá, tá? E vão adquirir, que é muito interessante, porque explica muita coisa, tá? Explica muita coisa. Evangelho de Tomé, né? Que seria o irmão gêmeo de Jesus, certo? Pessoal, tem muita coisa boa, né? Mas eu estou passando aqui, né, porque eu queria... Ó, já de Tomé aqui de novo, tá? É porque tem duas versões, tá? Uma menor, outra maior,
E aí eles colocam sempre, geralmente, os dois textos, tá? Para que as pessoas possam ler e entender, ok? Vamos aqui. Eu quero ver bem aqui. Ok, ok. Deixa eu aqui, que parece que... Aqui, ó. Então, eu vou bem aqui que é mais rápido. Era para me ter deixado marcado, mas sabe como é, né? A gente acaba esquecendo, né? Ó, aqui está aqui, ó, a hipótese, a hipóstase, eu sempre falo, acabo falando errado essa palavra. A hipóstase dos arcontes, a realidade dos governantes, tá? Né? Aqui eles vão falar exatamente da origem, né, dos arcontes, ok? Desses seres que nós estamos falando. Ó. Ele diz aqui, ó, o chefe deles é cego. Aqui, ó. O chefe deles é cego. Por causa do seu poder, da sua ignorância, da sua arrogância, ele disse, com o seu poder, sou eu quem sou Deus e não há ninguém além de mim. Quando ele disse isso, ele pecou contra a totalidade, isto é, contra o pleroma. Esse discurso chegou à incorruptibilidade, quer dizer, chegou lá nos níveis elevados. Então houve uma voz que surgiu da incorruptibilidade dizendo, você está enganado, Samael, que é Deus dos cegos. Tá? Certo? Olha só. Tá? Isso aqui é a origem dele. Né? E aqui vai descrever, tá, como ele vão fazer e vai narrar todo o fenômeno que a gente depois vai entrar nesse aspecto aqui. Tá? Mas aí aqui eu vou aqui para esse texto. Aqui, ó. Né? Dado a introdução que eu fiz, tá? E mostrando como é que o arconte-chefe, chamado Yaldabaoth, que nada mais é do que um alienígena, então, diz o seguinte, a abiogênese figura na metamorfose de Sofia na Terra. Tá? Qual parte de Sofia está na Terra? Lamentavelmente, as imagens que estavam aqui, pessoal, que eu tinha salvado, simplesmente desapareceram. Né? E é triste quando eu tento, né? Certo? Qual é a parte de Sofia que está na Terra? A parte psíquica, a dimensão psíquica de Sofia. Tá? É isso que está na Terra. A Sofia luminosa está acima. Basta dar uma olhada nos vídeos anteriores. Você vai ver lá que eu mostrei um quadro sobre isso. Tá? Então vamos lá. Lembremos, está em andamento desde o momento do seu mergulho, tá? Que eu já mostrei também aqui atrás no quadro. Tá? A luz orgânica, a substância do corpo de Sofia, está viva como o sangue está vivo, ou como o bolor viscoso, uma entidade surpreendentemente ágil e inteligente está vivo. As correntes aeônicas consistem em uma substância semelhante à espuma de nougat, né? Extremamente porosa e sem massa. As correntes luminais que compõem um aeon plerômico não contêm elementos inorgânicos. Tá? Então, uma coisa que tem que ficar claro para a gente, o que é inorgânicos? Tá? São aqueles elementos que não têm nem o elemento vegetal, animal, hominal, mineral,
certo? Ele não contém isso. Isso a gente isso está muito ligado ao aspecto químico do corpo, tá? Então, os arcontes, eles têm eles são chamados inorgânicos exatamente por isso, né? O que eu acho uma frase meio que, ou um nome meio que equivocado para tal, né? Já que os gnósticos nunca disseram que eles eram é, é, diríamos assim, que eles eram inorgânicos. Isso é um termo moderno que é usado por muitos escritores, mas não que os gnósticos tenham dito que eles eram assim, certo? Pois tais elementos pertencem ao quenoma, tá? Ao reino do caos exterior. Vocês estão entendendo agora? Vocês lembram de como eu iniciei o vídeo falando aqui, ó, sobre isso? Quenoma, vazio, terron, os, ok? Os arcontes, o demiurgo, eles são feitos dessa substância aqui. Tá? Então, você pode dizer, então eles são uma espécie de ser vazio? Não, porque não pode existir um vazio, um nada. Tá? Então, hoje nós sabemos que a palavra quenoma, vazio, terron, caos, éter, matéria escura, energia escura, e até mesmo o bóson de Higgs, que eu já mostrei aqui um trecho da série Dark. Então, esses seres, eles têm substancialidade. É muito equivocado quando você fala que eles são inorgânicos, porque dá uma impressão de que esses seres vivem numa espécie de vida que não é verdadeiro, porque esses seres eles conseguem penetrar na nossa realidade e, e muitas vezes eles modelam corpos para entrar aqui. Ainda que eles passem poucos momentos, mas eles conseguem modelar seus corpos aqui. Porque eles têm domínio sobre o quê? Sobre essa matéria específica. Tá? Hoje a ciência não tem explicação para matéria escura e energia escura, pessoal. Você perguntar para um astrofísico o que é matéria escura e energia escura, ele não sabe lhe dizer porque não tem hoje uma explicação lógica para isso. Tá? E então nós vivemos em um sistema em que somente 5%, tá? Que é a raquia, tá? É que ali é a parte luminosa. As outras 95% é tudo matéria escura e energia escura. Tá? Então, aonde estão esses seres? Exatamente nessas áreas. Tá? Então, nós temos aqui atrás a primeira raquia, se a gente for seguir o padrão dos gnósticos, que seria esse aqui, nós vamos ver que aqui eles vão seguindo uma sequência, né? Lua, Sol e tal, até chegar ao Saturno, ok? Então, esses anéis aqui estão circulando a Terra, né? Nessa concha aqui, né? Então, tá aqui, ó, ok? Então, tudo isso aqui é do domínio arcôntico, tá? Todo domínio arcôntico. Tá? Então, é importante a gente entender isso. Que se você não entende como é que seu inimigo age, você está... Né? Pois tais elementos pertencem ao quenoma, o reino, tá? Certo? Baixar aqui. Ao reino do caos exterior, a sopa de partículas elementares, a drista, resíduo cósmico,
Mas assim que a Sofia mergulha no reino inferior, nessa sopa de partículas elementares, tá? Quando a Sofia mergulha no reino inferior, ela começa a absorver a matéria elementar. E como se a espuma luminal fervente sugasse massas de diminutas limalhas metálicas coloridas. Então a gente está falando de como é que se deu o processo químico no surgimento desses seres, tá? À medida que o drama do Sol arrependido se desenrola, a metamorfose de Sofia num corpo planetário aumenta continuamente. Não é, volto a dizer, isso aqui é a ideia do John Lambilage, mas veja, volto a dizer, a Sofia não é Gaia. A Terra contém uma parte de Sofia, dos estilhaços de Sofia que caíram. Essa parte é a Sofia escura. Lamentavelmente eu tinha as imagens aqui, simplesmente desapareceram, tá? Então é isso que eu posso dizer para vocês, ok? Então, lamentavelmente, as pessoas elas não entendem isso, né? Elas ficam meio que perdidas. Não, a Sofia está no oitavo céu, a Sofia luminosa, e aqui embaixo está a parte de Sofia que constitui esse organismo chamado Sistema Terra, ok? É só isso. A Sofia não está encarnada na Terra, certo? À medida que parece que Deus pode ter ficado tão complexa que quanto nós, com a mistura da vida orgânica e inorgânica, é a parafrase de Irineu. Irineu é aquele que vai escrever contra as heresias, que vai citar vários textos gnósticos para combater os gnósticos. Eles tinham que citar os textos dos gnósticos para poderem, né, certo? Aqui, ó. Em um momento, afirmam eles, esse é o Irineu falando, tá? Afirmam eles, os hereges, ela chocaria e lamentaria por ter sido deixada sozinha no meio da escuridão e do vazio. Enquanto um outro momento, ela se enchia de alegria e ria. Então, novamente, ela ficaria aterrorizada. Ou, em outros momentos, afundaria em consternação e perplexidade. Isso é o que Irineu está contando, falando a respeito de como a Sofia se sentiu. Porque quando ela cai no Kenoma, gente, no caos, ali ela gera um substrato, os primeiros tijolos da matéria, mas ela dá origem ao demiurgo. Tá? Ela esconde ele lá, né? Ela pede socorro ao Pleroma, eles levam ela, mas não para o Pleroma, eles levam ela para o oitavo céu, para a Ogdoad, tá? E ali ela vai permanecer até que se restaure tudo, até a restauração de todas as coisas. É lá, por sinal, que Cristo também está, tá? O Jesus, o Aion Jesus está lá com ela, tá? Por quê? Porque eles estão aguardando, né, o processo se desenrolar, porque nós sabemos que haverá um momento em que tudo vai ter que ser mudado, gente, né? Mas os seres humanos precisarão despertar, porque muitos seres humanos, senão muitos seres humanos se perderão. Muitas centelhas divinas se perderão, tá? Porque a centelha divina não é parte sua, ela é uma parte independente que está em você, ela pertence ao Pleroma. A missão dela é conduzir você, levar o seu espírito, né? Criar o seu corpo luminoso, seu corpo de ressurreição,
para você fazer a sua ascensão. Essa é a ideia, tá? Depois, existe aqui o que muita gente, já vi gente vir falar que esse Sabaote que se converteu. Gente, olha, isso é uma coisa que não é unânime entre os gnósticos, tá? Muitos gnósticos não citam isso aí, tá? Não há, muitos documentos gnósticos não citam essa conversão do Sabaote, tá? Então começaram a dizer que o Sabaote, ele é o Javé. Não é, pessoal. Não é. A palavra Sabaote, Javé Sabaote quer dizer Deus dos exércitos. A palavra Sabaote quer dizer exército, tá? Então ela fala, o texto fala que a conversão de Sabaote é um grande alívio para a deusa, pois significa que ela não está mais sozinha em sua situação. Agora existe outra entidade cósmica que compartilha a sua paixão. Não um Aeon Pleroma, mas uma divindade menor do reino exterior do caos, o Quenômeno. O reino arcôntico da matéria elementar fornece a matéria para o sistema planetário, mas o Sol, o corpo central desse sistema, não é um planeta, é uma estrela. E a estrela chamada Sabaote, tá? O corpo central do nosso sistema solar não é produzida pelo impacto de Sofia no Dema. Surge de um processo totalmente independente. Enquanto o mundo arconte se forma, há um evento paralelo do Quenoma, né? No Quenoma, os braços galácticos, tá? Onde Sofia se encontra. Ele está dando uma visão da cosmologia lá moderna, claro, né? É um escritor moderno, está indo na direção da cosmologia que ele acredita ser, tá? Até porque ele diz que o Pleroma fica no centro da galáxia. Já falei isso aqui em outros vídeos. A armadura galáctica gira constantemente em torno do centro plerômico, e ao fazê-lo transforma os campos da matéria elemental em grãos massivos que chamamos de estrela. A formação de estrelas é uma atividade perpétua dos membros galácticos. Veja que ele está dando uma interpretação aqui. Deixa eu chegar no final aqui. Sabemos disso com base na autoridade da astrofísica moderna. As estrelas não são lançadas do núcleo galáctico, elas são trituradas como grãos massivos de matéria elementar dos membros giratórios. Os moinhos dos deuses moem lentamente, mas moem muito bem, diz um velho ditado, tá? Ok, então vejam, ele está dando uma interpretação, tá? Dizendo que o Sabaote, ele é o Sol, tá? Então vejam, permitam-me discordar do Laje. Por quê? Veja, os documentos de Nag Hammadi, somente alguns ligados a Valentim, é que vão falar dessa bendita conversão de um arconte, gente. Em todos os outros documentos, ele é contado entre os arcontes que governam as esferas. E nenhum outro, somente o Valentim, é que vai falar disso. E parece-me que o Piste Sofia que também vai narrar esse fenômeno do Sabaote se arrependendo e assim pedindo socorro, e ele é levado para o oitavo céu junto com a Sofia, tá? O que para mim não bate, tá? Volto a dizer, o Piste Sofia não é, certo? Um material da biblioteca de Nag Hammadi. Ele é um documento totalmente diferente, correto? Então é preciso a gente ter bastante cuidado, tá?
que a gente olhe com atenção determinadas coisas, que a gente observe que, às vezes, os escritores que falam sobre gnose, eles querem imprimir as ideias deles dentro do documento, tá? Eu gosto muito dos documentos do Lage, John Lage, mas, infelizmente, ele tem algumas ideias que, por ele ser ambientalista, ele tenta amarrar essas coisas para uma realidade muito diferente daquilo que os gnósticos pensavam, tá? Então aí vem aqueles gnósticos do Van Veó dizer que o Sabaote é Javé. Não, o Sabaote não é Javé, queridão. Tá? Não invente. Tá? Não invente. Não é porque há um nome Javé, Sabaote, que você vai dizer que o Sabaote é Javé. Tá? Que se arrependeu. Pare com isso. Tá? A outra coisa, não confunda, tá? De todos os escritos que se tem, apenas um ou dois falam dessa história e você acha que você se apega a uma verdade dessa. Eu vou dar minha opinião. Eu não acredito que nenhum arconte se converta, porque os arcontes, da maneira que são descritos, eles não têm como fazê-lo, porque eles não são espirituais, eles são psíquicos. Tá? Então, vamos ser bastante claros. Essa é uma história que não cola dentro da visão dos arcontes, ok? Mas você vai entender ainda muito mais depois nos outros vídeos que a gente vem trazendo aí, tá certo? Forte abraço e até o próximo vídeo.